Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Lembrando que no vídeo anterior eu fiz uma parte introdutória explicando para vocês um pouco sobre justificação pela fé, santificação e glorificação. Foi apenas uma parte introdutória e eu prometi que falaria sobre cada ponto em vídeos pequenos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Por que há necessidade de justificar-nos pela fé que há em Cristo Jesus? Por que usamos ou expressamos esta palavra? Vamos fazer uso de Romanos capítulo 3, versículo de número 23, quando Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo está fazendo aí uma inferência direta ao pecado original cometido por Adão ainda no Éden. Lembra quando Adão recebeu uma palavra da parte de Deus que ele não devia tocar na árvore que dava o conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Adão tocou nesta árvore, comeu da árvore e todos os descendentes de Adão se fizeram pecadores por intermédio do pecado original cometido por Adão. E como compreender essa justificação? O Deus a quem nós servimos é um Deus dotado de atributos tanto comunicáveis como atributos incomunicáveis. E Deus não pode duelar contra os seus atributos. E existe um atributo chamado justiça. Lembra da palavra liberada por Deus ainda no Éden? Que quando Adão tocasse no fruto, se porventura ele tocasse no fruto, ele morreria? Pois bem, Deus havia liberado uma palavra sobre Adão para que ele não tocasse no fruto. Se ele tocasse, ele morreria. Deus tem um atributo chamado justiça e ele jamais pode duelar contra o seu próprio atributo. Então, para que este Deus fosse um Deus conhecido como um Deus justo pela humanidade, ele tinha que punir e castigar o homem. É neste exato cenário que entra a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, não querendo imputar o pecado sobre o homem, ele descarrega na cruz do Calvário a sua própria ira sobre o seu próprio filho. Eu lembro do que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e no verso de número 21, quando ele diz: aquele que não teve pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está tentando explicar aí é o seguinte: na cruz do Calvário acontece a chamada dupla imputação, ou seja, a justiça do justo Jesus na cruz, que assumiu o nosso lugar, vem sobre aqueles que responderam positivamente ao chamado do Evangelho. E a injustiça dos injustos, que éramos nós, foi sobre o justo na cruz do Calvário. É por este motivo que Jesus tinha que morrer, porque ele estava assumindo o lugar dos piores tipos de pessoas sobre a face da terra. Então, Cristo precisou morrer na cruz do Calvário. E como essa justificação se dá? Por meio de que ela se dá sobre a vida daquele que é alcançado por Cristo Jesus? Por meio de duas coisas: a ação do Espírito Santo e a propagação do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo de número 17, o apóstolo Paulo vai dizer que o crer vem pelo ouvir da palavra de Deus. Perceba que a fé, a crença, a convenção é gerada quando o indivíduo ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo trabalha de uma forma profunda no seu coração, levando este homem ao arrependimento. Isso se chama justificação pela fé. Cristo Jesus assumiu o nosso lugar e trouxe sobre nós a sua justiça. É por este motivo que nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus.